RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras, assim como igual ao Paulo. Só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Igual o Banricompras, só o Banricompras, e assim a gente começa o Virando o Jogo desta quinta-feira, dia 13 de dezembro de 2018. Virando o Jogo aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, além, é claro, para o mundo, né, pelo nosso Facebook, facebook.com/RDC TV Digital. Você acompanha aqui embaixo da sua tela, ó, facebook.com/RDC TV Digital. Faça o programa, mande seu recado, participe e, claro, né, mais uma vez interaja muito com a nossa bancada para que vai trazer detalhes e informações da dupla Grenal nesta quinta-feira. A bancada que hoje conta com novidades, né? Algumas presenças ilustres aqui no programa que ainda não tiveram a oportunidade, mas hoje estarão aqui conosco. Entre eles, Carlos Lacerda. Tudo bem, Carlos Lacerda? Tudo bem, Diogo. Uma honra estar aqui com vocês, participando do Virando o Jogo, que sempre acompanho quando posso, né? E estou aqui participando. Legal, fiquei magrinho na imagem aqui. Não, isso na verdade tu emagreceu um pouco nos últimos anos, né? Nos últimos anos. Nos últimos 2 anos, mais especialmente, né? A Armando esse tempo divulgou uma foto do Thiago Lacerda. Rocha, Tudo bom? Boa tarde. Parecia o nhonho do Chaves. Grande Carlos Lacerda, que... Ô, Lacerda, tudo bom? Sempre... É sempre bom contar com o Lacerda, né? Um cara que tem aí várias opiniões e também é um cara bastante conhecido nas redes sociais aí, trabalha conosco lá na Rádio Grenal. A outra novidade aqui no programa, pela primeira vez conosco, né? Primeira de muitas, Luciano Coimbra, o homem das madrugadas da Rádio Grenal. Tudo bem, Luciano Coimbra? Como é que tá, Diogo? Tudo bem. Tudo Trouxe jóia? aqui o teu parceiro lá, o Regis Ramos. Ele ficou um pouco tímido, viu? Vamos ver se tu vai... Não tem problema. Se tu vai ficar como ele, assim. Dá um grande abraço pra ele. Eu já faço live na madrugada, então, quer dizer, com imagem, com tela a gente já tá acostumado. Além da tela e da imagem do costume, falamos também com Guilherme Paz hoje aqui. Tudo bem, Guilherme? Muito obrigado mais uma vez, né, Diogo? Tô querendo assinar embaixo a presença constante. Vamos assinar. Eu já assinei com o Otávio aqui esses dias. Fechou. Eu assinei com o Otávio há 2 dias o contrato fixo da presença dele aqui no programa. No terceiro ele sumiu. Eu não sei se ele não gostou do programa, o que aconteceu, mas brincadeiras à parte, o Otávio Hoffmann também estará conosco aí nos próximos dias mais uma vez. Pessoal, eu queria começar o programa de hoje com um convidado especial, né? Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de conversar com ele, pedir que mandasse uma mensagem pra gente, que é o Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão, né? Um dos jornalistas de São Paulo, tem mais informações sobre o Corinthians e ele está trazendo detalhes pra gente aqui no Virando o Jogo sobre essa negociação que está levando o Ramiro para o Corinthians e que pode trazer o Romero para Porto Alegre. Tudo bem, Vessoni? Olá, amigos. Tudo bem? A situação do Ramiro com o Corinthians está praticamente selada. Aqui em São Paulo, o pessoal do Corinthians está muito confiante que até sexta-feira tudo vai ser resolvido e até o anúncio da contratação do jogador. Via empresário, o empresário certamente teve um papel muito grande nessa situação, tanto de conhecimento em relação ao negócio, as condições financeiras, até o percentual mesmo dos direitos em relação ao Grêmio e ao próprio Corinthians. Então, Ramiro no Corinthians acho que é uma questão de horas aí para que seja confirmado. Já Romero no Internacional acho uma situação ainda um pouco mais difícil. Ele tem um contrato com o Corinthians até julho de 2019 e a tendência é que ele cumpra pelo menos até julho de 2019. Então já se fala em pré-contrato, em janeiro com o Inter, mas eu também não acho que vai ser uma das tarefas difícil, mas não para agora. Seria algo um pouquinho lá para 19 mesmo. Um grande abraço a todos. Valeu, Vessoni. Um grande abraço, Vessoni, né? Mais uma vez, Rodrigo Vessoni, nosso colega do portal Meu Timão, né, lá de São Paulo, um dos caras mais informados sobre o Corinthians, né, do Brasil. E ele falou sobre o Ramiro,
E o Ramiro está indo para o Corinthians, né? 4 anos de contrato, fim de um ciclo, 25 anos, o Grêmio perde o seu primeiro titular para a próxima temporada, que é o volante Ramiro. Encerrou mesmo o ciclo do Ramiro no Grêmio? Acho que ele sai por cima, Diogo. Acho que, por mais que tenha feito uma temporada abaixo do que ele já apresentou com a camisa do Grêmio, como foi o exemplo de 2017, onde ele foi muito bem na conquista da Libertadores da América, e o próprio ano de 2016, onde ele acabou conquistando a Copa do Brasil com o Grêmio. Aí ele sai por cima, sai junto com um grupo multicampeão. O próprio pai dele concedeu entrevista no dia de hoje na Rádio Grenal, o senhor Junei Benetti, ressaltou, né, que é um fim de um ciclo e que o Ramiro conseguiu entregar ao Grêmio tudo que pôde, né? A questão financeira, que vale destacar que o Ramiro teve uma grande parte do seu percentual vendido a um empresário, o Juliano Bertolucci, né? E esse dinheiro foi vital na gestão do presidente Fábio Koff para sanar as dívidas que o Grêmio tinha na oportunidade. Dele e do Bressan, né? Exatamente. E acabou também fechando um ciclo e entregando ao Grêmio a conquista de títulos. Repito, foi importante na Copa do Brasil, foi importante dentro da Copa Libertadores da América, foi importante dentro do campeonato regional que o Grêmio não conquistava há bastante tempo. Então acho que sai por cima o Ramiro e vai em busca de novos horizontes, né? Acho que é importante mudar também, né, o próprio atleta, né? Eu não sei exatamente, não sei se vocês concordam, se era hora de dar um fim ao caso do Ramiro no Grêmio, né? Eu sei que algumas coisas aí levaram a isso. O Juliano Bertolucci, que é o cara que comprou o Ramiro e que comprou o Bressan, né, na época do presidente Fábio Koff, ele cansou. Isso é uma coisa importante a se dizer. Ele cansou de não ver o dinheiro voltar, porque faz 5 anos já isso aí. Foi em 2013 que ele comprou esses jogadores. Então ele cansou de não ver o dinheiro. O Bressan se desvalorizou demais no Grêmio, né, nessa última temporada. Então tinha que tirar o dinheiro de alguma maneira. E aí você pode me perguntar, mas o dinheiro está sendo negociado com o Corinthians, vai ficar todo com o Juliano? Não. Na verdade, o que acontece é que o Juliano vai fazer alguma negociação com o próprio Corinthians agora, e que vai compensar ele a saída do Ramiro para lá. E outra, o Ramiro estava aí com, acho que essa é a melhor expressão, fadigaram-se os metais dentro do Grêmio, com algumas pessoas que gerem o clube, com pessoas que comandam o futebol, e o fim do Ramiro chegou. Com o torcedor também, né, Diogo? O torcedor do Grêmio, nas últimas partidas do Ramiro na arena que eu acompanhei, o torcedor do Grêmio por alguns momentos até vaiava o Ramiro e nas redes sociais, então, nos últimos jogos, falava até do pouco futebol que o Ramiro está no Grêmio. Eu concordo com o Thiago, eu acho que o Ramiro encerrou a sua participação no Grêmio no momento certo. O Ramiro passou por vários estágios do Grêmio. O Ramiro esteve no Grêmio que não ganhou nada há 15 anos. O Ramiro esteve no Grêmio que campeão aí de quase tudo nos últimos anos. Então eu acho que é o melhor momento do Ramiro realmente deixar o Grêmio agora. Passou por tudo que tinha que passar, sofreu todas as críticas que tinha que sofrer, e agora um novo ar para o Ramiro. É bom para o Grêmio, é bom para o Ramiro, é bom para o empresário. Eu acho que ficou bom para todas as partes. E é um baita desafio, né? Querendo ou não, ir para o Corinthians, uma equipe de massa. 4 anos, um contrato de 4 anos com o Corinthians. Foi um pedido, e eu vou repetir de novo a entrevista que o pai do Ramiro concedeu à Rádio Grenal, foi um pedido do Carille a contratação do Ramiro. Chega com um status bastante importante, né? Um jogador de intensidade, um jogador aí que, num primeiro momento, até pela dificuldade que o Corinthians tem de renovar com o Romero, foi até o que o Vessan também acabou explanando ali na sua participação, o Ramiro chega como uma alternativa de substituição ao Romero. É essa visão que tem o Fábio Carille na contratação do Ramiro, uma alternativa para atuar pelo lado direito do campo, lá onde o Romero atua, para ter tanto a vantagem da parte ofensiva, que o Ramiro já tem 23 gols marcados nessa sua passagem pelo Grêmio, e tanto na parte defensiva no que se refere à recomposição que o Romero também entrega na equipe do Corinthians. E, né, o problema é como vai repor, né, pessoal? Sem falar que o Ramiro ainda tem a possibilidade de ser tanto deslocado um pouco mais para trás, para jogar como um volante, um segundo volante, pode dar opção para o Carille numa lateral, pode dar opção numa extrema direita, como ele vinha jogando no Grêmio. Por vezes ele pode fazer o lado esquerdo, como ele já fez com o Roger também.
Pro Carille ter um jogador polivalente que nem o Ramiro é importantíssimo dentro do time do Corinthians. E a polivalência do Ramiro, tu não se acha em qualquer clube brasileiro, são poucos jogadores que pode atuar. O Ramiro, muito nessa temporada de 2018, ele ocupou a função do Léo Moura. O Léo Moura jogava o primeiro tempo, o Ramiro recuava para a lateral, saía da ponta e resolvia. O Renato Gaúcho agora sim tem que se preocupar com a recomposição. No elenco do Grêmio não tem nenhum jogador com as mesmas características, que joga avançado, joga como segundo volante, primeiro volante, lateral direito, se precisar ir para a ponta esquerda ele vai. É preocupante agora, tem que ter recomposição. Eu acho que a preocupação mais, respeitando a opinião do Guilherme, não é nem na questão técnica, mas sim na questão numérica. Vamos lá, o Grêmio perdeu. Mas é que o Ramiro, se a gente fizer uma composição rápida só do que o Guilherme disse com o que tu estás dizendo, Thiago, o Ramiro ele é um jogador que numericamente ocupava pelo menos 3 funções. Lógico. Não, vai em cima da linha que eu vou desenhar, Diogo. O Grêmio, nessa temporada, perdeu, peça só para o meio campo. Perdeu o Arthur, perdeu o Michel, agora está perdendo o Ramiro. Perdeu o Jailson. Renovou o contrato com o Douglas. Foi o Jailson. Perdeu o Jailson. Não renovou o contrato com o Douglas, está perdendo o Ramiro e o Cícero, ao que tudo indica, não vai renovar o contrato. Então são 5 peças no meio-campo, que foi, para muitos, o principal setor do Grêmio nas últimas 2 temporadas, com a criação, com o futebol envolvente, que o Grêmio não terá e que vai precisar repor. E não só com o Matheus Henrique e o GPR, que já estavam no grupo nessa temporada, mas vai precisar repor com contratações. Com a saída do Ramiro, o Grêmio vai ter que ir no mercado. Com a saída do Douglas, o Grêmio já pensava em ir ao mercado e tem a questão do Thiago Neves. Então o Grêmio, além da qualidade técnica que o Ramiro entregou por um determinado momento, vai ter que também repor numericamente um jogador para esses 5 atletas que saíram dessa temporada até o final de 2019. E além dessas perdas, tu tem que colocar também na conta o Maicon. O Maicon tem uma certa idade, ele não vai conseguir jogar todas as competições, quarto e domingo. Então é mais uma função, além de perder todos esses. É uma grande expectativa que se tem no Matheus Henrique, que o Matheus Henrique vai dar conta do recado. Mas tem que lembrar que tem Gauchão, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro. Daí querem subir imediatamente Vitor Bobsin. Não é assim que funciona. O Vitor tem que dar resultado no Gauchão para depois integrar o grupo principal. E lá em agosto... Acaba queimando o guri, né? Tu acaba queimando. O Renato Apesar que o Grêmio tem uma base muito forte, né? O Renato sabe trabalhar. A base do Grêmio é muito forte, até melhor trabalhada que a do Inter. A do Inter chega a ser uma várzea, às vezes. Porque não dá nenhuma resposta. Não dá nenhuma resposta. E aí, por exemplo, pegar a comparação, quem que o Inter investiu no último ano da base? O Brenner, coitado do Brenner, né? Coitado do Brenner, que não é jogador para ser time titular aqui do bairro, imagina do Inter. E o Grêmio não, o Grêmio já tem... Mas é um dos destaques da Copa Ipiranga do time, né? Se o time inteiro tá ruim, ele é o destaque. Pode ser. Pode ser. Jogam hoje contra o Palmeiras. Mais pelo porte físico, pelo porte físico, do que pela qualidade técnica. Sobre o Ramiro ainda, né? O Pedro Oliveira, nosso repórter, ele fez uma matéria sobre a saída do Ramiro. A gente acompanha detalhes dessa trajetória que começou em 2013, né? Quando ele veio do Juventude. Até eu vi o pai do Ramiro reclamando hoje um pouco, aí lamentando algumas coisas do princípio da carreira. Mas, Pedro, conta um pouco pra gente sobre a saída do Ramiro de Porto Alegre. O meio-campista Ramiro está de malas prontas para deixar o Grêmio. O seu destino é o Corinthians, time de Fábio Carille, que pediu a sua contratação. Ramiro tem 25 anos, natural de Gramado, chegou no Grêmio em 2013, onde se destacou por ser polivalente e poder atuar na lateral, como volante ou até aberto no meio-campo. Cara, estando entre os 11, acho que esse é o meu objetivo, para mim, indiferente de posição. No tricolor, Ramiro foi odiado e amado. Em 2015 e no início de 2016, viveu tempos difíceis. Sua presença no time não era compreendida pelos torcedores, mas no título da Copa do Brasil, ele foi do inferno ao céu. Entrou na vaga de Juliano e deu equilíbrio ao meio-campo gremista. Agora, Ramiro, que conquistou a Libertadores com o Grêmio, está indo para o Corinthians. Mesmo com contrato até o final de 2021 com o Grêmio, o empresário e pai do meio-campista, Gilney Benetti, afirmou que a negociação está bem encaminhada e que deve acontecer um desfecho no final de semana. Sim. Tem uma negociação que está no processo, está andando aí, enfim, também é possível que até o final da semana nós tenhamos um desfecho aí.
Todavia, o Grêmio é dono de apenas 20% do passe do atleta, porque em 2014 a diretoria negociou um percentual do meia com o agente Juliano Bertolucci. Por isso, quem decide o final da negociação é o atleta, com pouca interferência do tricolor. Ramiro chegou ontem de sua viagem em Miami, onde aproveitava as suas férias. Nas próximas horas, Juliano, Gilney, Ramiro, Corinthians e Grêmio devem discutir os detalhes final da ida de Ramirim, como é chamado pelos companheiros, para o time paulista. Pois é, o torcedor gremista, né, na próxima temporada não poderá mais ver o Ramiro jogando em Porto Alegre, vai ter um novo destino, que é o Corinthians, né, vai jogar no Timão. Só para pegar um gancho paulista rapidamente, para não perder o foco, né, eu quero falar um pouco sobre o Thiago Neves com vocês. O Santos está fazendo uma brincadeira aí nas redes sociais, acho que vai anunciar treinador em instantes e a tendência é que seja um técnico argentino, pelo que o Santos tem anunciado, e tatuado. Alguma pedida aí? Maradona? Mas aí o desenho seria outro, né? Eu acredito que será o técnico Sampaoli, pelo que eu tenho lido aqui, né? Sim. Se a confirmação vier, com certeza traremos detalhe aqui no Virando o Jogo. E mais que importante para o Santos, né, que não conseguiu fazer um bom ano de 2018 e espera fazer o melhor de 2019, ganha o futebol brasileiro com a chegada do Sampaoli, né? Não foi bem no Mundial, concordo, fez muitos equívocos, né? Por exemplo, na questão do goleiro ali, continuar com o Cabageiro, mesmo tendo o Arão aí no gol vivendo o melhor momento, mas é um grande treinador e traz ideias e talvez traga um ar diferente ao futebol brasileiro que precisa, por vezes, de outras observações. Eu acho que é importante a gente ter o treinador estrangeiro, não só naquela ótica simplista, tem que trazer o estrangeiro porque o estrangeiro é melhor que o brasileiro. Eu não vejo como isso, mas eu vejo como alternativas diferentes, observações diferentes do mesmo campo de jogo, ideias diferentes. O Aguirre veio e trouxe perspectiva diferente, o Rueda veio e trouxe perspectiva diferente, o treinador do México, o Osório veio aí, trouxe as canetinhas, a ideia de jogo, a variação tática, então acho interessante trazer ideias diferentes para o futebol brasileiro. E aí, o Olha que quase treinou o Inter, né? Na gestão PIF. Não. Quando comprar vinho lá no Chile, Eu gosto do Lacerda por causa disso. Gosta de futricar o que já passou, né? A gente só precisa saber se a direção santista vai estar preparada para o trabalho do técnico Sampaoli, né? Porque não vai acontecer de um dia para o outro, né? Não é só uma questão de chegar o Sampaoli aqui e o Santos começar a dar um resultado. Precisa estar pronta para ter um técnico estrangeiro e com uma metodologia de trabalho diferente daqueles todos que já passaram pelo Santos, né? Além a torcida tá grande. Além de não ser nada ortodoxo o trabalho de Sampaoli. Não, absolutamente nada ortodoxo. Então... É um treinador, né, diferente, vamos ver se fechar mesmo com o Santos, o quanto será positivo para a equipe paulista. Eu queria voltar no Grêmio, especialmente numa questão que o Thiago Rocha levantou e que o Guilherme também abordou, que é a questão numérica. Porque o Thiago Neves me parece bastante claro, e a Fox Sports, eu estava assistindo antes de vir para cá, ela deu informação diferente da que nós temos, né? E a Fox tem dado algumas informações aí nos últimos dias, né, sobre as condições da dupla Grenal, especialmente. E é de que o negócio com o Thiago Neves vai fechar. Até sexta tudo vai estar fechado, que o Thiago Neves vai ser jogador do Grêmio. Vamos trabalhar na hipótese de que isso vai acontecer, e eu acredito que há uma grande chance mesmo, pelo que eu tenho visto, apesar, né, de o Grêmio estar travado nesse momento quanto a essa condição, mas o Thiago Neves é um jogador. Ele não vai dar conta sozinho de tudo que o Grêmio precisa, né? E sem contar que ele ocupa uma faixa central de gramado. Por pouquíssimas vezes a gente assiste o Thiago Neves caindo pelos lados, então quer dizer, além da questão numérica, tem uma questão de posicionamento. O Grêmio está perdendo um jogador que atua pelo lado de extrema de campo, o Grêmio está perdendo o Douglas, que é um jogador de faixa central, está perdendo o Cícero de faixa central, e que atua tanto do meio para frente quanto do meio para trás, mas o Thiago Neves é um cara que vai fazer essa faixa central muito mais do meio para frente. Além da questão numérica, tem a questão de posicionamento dentro do campo, em que o Grêmio vai precisar ter uma reposição, por vezes... Romildo vai precisar ser inteligente, vai precisar ser Mas essa questão, mágico, né, vamos até dizer uma assim. equipe que entraria na Libertadores, eu acredito que o Grêmio tem os 11. O Grêmio tem que se preocupar com o elenco e não com o time titular.
com o pessoal que está no time hoje, e o Renato tem os 11, consegue mandar a campo, o Thiago Neves seria, sim, uma alternativa para Renato, e muito boa alternativa, só que daí muda a função do Luan. O Luan tem que jogar mais avançado. Porque com o Luan e o Thiago Neves você não consegue jogar junto. Mas eu penso que a saída do Ramiro, Guilherme, ela pode fazer com que o Grêmio mude isso aí. Porque se você não vai ter mais o Ramiro, alguém vai ter que ocupar uma função no meio campo. Mas o Alisson não pode fazer essa função de lado? Eu não sei se o Grêmio vai apostar no Alisson titular. Assim, eu não tenho convicção. Porque quantas vezes o Alisson já deu mais resposta que o Ramiro nesse próprio ano e a opção era o Ramiro? Por várias vezes. Dentro dessa questão de ter o Alisson, o final de temporada do Ramiro no Grêmio já foi um pouco abaixo daquilo tudo que ele apresentou, e o Alisson vinha bem e vinha se mostrando muito mais participativo e muito mais produtivo do que o próprio Ramiro dentro de campo. Mas muito pela questão física, né? O Ramiro sempre foi um jogador de intensidade. Quando ele perde o físico, o Ramiro se torna abaixo até do comum, né? Então, eu acho que nessa leitura também da temporada do Alisson e da má temporada do Ramiro, tem que colocar o que foi um problema crônico no Grêmio durante toda a temporada, que foi a questão física e o retorno dos jogadores lesionados. Tanto que o Grêmio demitiu seu departamento médico não por acaso, né? Demitiu porque os jogadores não conseguiam se recuperar da maneira correta e voltaram baleados. E a gente pode citar N exemplos. O Ramiro foi um desses, o Maicon foi um desses exemplos. O Douglas O Douglas, o Luan. E se a gente começar a contar os atletas que tiveram mais de uma lesão na temporada, a gente não para por aqui. O Luan nem chegou a voltar, né? Tá procurando ainda uma maneira para voltar na próxima temporada. Mas aí o Luan também precisa se ajudar, né? O jogador precisa se ajudar. O jogador tá lesionado, com problema no pé, ele tem que ficar em casa tratando o pé. Não pode também achar que, vou sair pra festa, vou badalar, que tu, ao pular, meu amigo... E ele faz isso? Olha... É um período eu de não faço, viu? Pra você que mora em Porto Alegre, tu já tem a resposta, tu sabe. É um período de férias. É um período de férias também, né, Lacerda? A gente tem que... É que assim, ó, Mas tenho... é preciso se cuidar, né? eu tenho um pensamento que é o seguinte, né? Não há férias para os profissionais, né? Para um profissional. Eu não estou falando do futebol, eu estou falando de qualquer coisa. Não há férias para profissionais. Tu entra em férias, tu vai beber, tu vai... Não estou dizendo que o Lua tá fazendo isso. Sim, entendi. Tu vai beber, tu vai voltar 15 dias a trabalhar sem voz? Não. Pois é. Então o jogador e o atleta precisam se cuidar, né? Se o Lua tá quase 2, 3 meses sem jogar com problema de uma fascite plantar no pé, ele não pode ficar de pé no camarote vendo um show. Eu até posso, né, me exceder um ou dois dias, sem problemas. Sim, mas nos últimos, ou próximo de voltar a trabalhar, não. Uma questão muito complicada só para pegar esse gancho. O Thiago Rocha, eu sei que ele incomoda isso. Cara, eu não tenho problema nenhum com o que o atleta faz fora de campo, se bebe, se trai a mulher, sei lá o que fizer fora de campo. Mas ele não pode prejudicar o clube que ele joga. Perfeito, exatamente. Mas se ele tem um rendimento dentro de campo satisfatório... Que ele não teve esse ano. Aí ok, mas não foi por causa do extra-campo. Não, o extra-campo ajudou, Thiago. Não foi porque o departamento médico do Grêmio não deixou. Que isso. O departamento médico do Grêmio foi incompetente, tanto foi demitido. Se a gente for pensar... Pelo amor de Deus. Mas o cara tá com problema no pé, ele não pode, ele tem que se cuidar, ele tem que ficar em casa. Tá, mas ele não tá se cuidando, ele não tá fazendo tratamento? Como tu é santo, Thiago Rocha. Ué? Como tu é ingênuo. Não sou ingênuo. Nossa, Thiago não sou ingênuo. Se me provarem que o Luan ficando de pé num show acaba prejudicando ele, ok. Mas é claro que acaba prejudicando ele. Como acaba? Tu tem um atestado médico falando, tu tem uma entrevista de um médico falando, atrapalha. Não precisa saber. Para, Thiago não. Que não tem problema o pé ficar plantado de pé no camarote. Mas eu não sou atleta, eu lógico que vou sentir. Eu com 2 copos de cerveja ficando de pé durante 2 horas, eu acho que eu vou sentir, né? Porque eu não sou atleta. Mas ele o Luan é um atleta, ele tem que... medicação, ele precisa se cuidar. Quem disse que ele tá tomando medicação? Ele tá se tratando de um problema. Ele tá Sim, mas sabe como é que é o tratamento da fascite plantar? Não é com medicação. Não vai ter uma medicação. Ele toma alguns anti-inflamatórios para não passar dor. Só essa questão de alguma coisa que me incomoda muito daí como profissional do lado de cá, que daí ano que vem a gente quer criticar tal jogador e não tem moral para criticar. Gente, parem de postar bebendo bebida alcoólica no teu Instagram, no teu Stories. Exatamente. É o dia inteiro, tem vários atletas de férias postando bebendo. Daí chega em janeiro, acima do peso, não tá correndo bem, a gente vai criticar, o cara já fica... Não, parei. Cara, a gente acompanha.
Eu não sei exatamente... Como vocês são chatos, meu Deus do céu, Mas querem curtir... cara. Eu dou uma Temos dica. que achar a pauta, Thiago. Temos que achar a pauta, Thiago. Mas agora, olha o Luan foi rei da América, o Luan conquistou Libertadores da Não, mas América, não só dele. o Luan conquistou a Thiago, Copa mesmo do jogo Brasil. contra o Palmeiras. Deixa o Luan beber, deixa o Luan aproveitar as férias dele. Olha aqui, ó. Com o Renato ninguém fala nada, o Renato não foi no curso da Tá, CBF, então vamos vai ter lá. que ficar dois jogos do Grêmio fora, ninguém Olha fala aqui, ó, nada do Renato. Marcelo Caju tá dizendo o seguinte, que viu o Instagram do Paulo Miranda e que nas férias, dieta e academia. Parabéns, Fechou. Isso é O André profissional. também, o Neymar postou no stories dele, o André tá correndo, né? treinando em Paris. O André tá mal de visitando- treinamento. Tá visitando o Neymar e o André foi postado nas redes sociais do próprio Neymar. Pô, legal. Com o Thiago Rocha. Treinando em Paris. Sabe o que... Jogador ruim tem que treinar. Thiago Rocha, sabe o que tá faltando pro Lacerda? O que está faltando pela Lacerda? Férias. Férias. E pra tirar boas férias, só com o Sesc. Ninguém reclama do Lacerda tomando cerveja também, né? Nas Não, fotos, não. pra voz Mas sabe por depois, quê? né? Porque o Lacerda viaja com o Sesc. E com o Exatamente. Sesc ele viaja com tudo. São pacotes turísticos nacionais e internacionais para todo mundo poder viajar. Até quem não é comerciário, que é o caso do Lacerda. Saiba mais em sesc-rs.com.br e faça uma boa viagem. Vamos conhecer mais uma casa do empreendimento Vivenza Serena e também ao recado do governo do estado e a gente volta para falar um pouco do Internacional. Empreendedor, aproveite o novo programa para pagar suas dívidas do ICMS, o Refaz, e regularize a sua situação. Ao aderir ao Refaz até 26 de dezembro, você pode quitar a sua dívida com juros reduzidos em até 40% e ganha descontos de até 100% nas multas. Coloque as suas contas em dia e faça a sua parte para que o Rio Grande ofereça melhores serviços na educação, na saúde, na infraestrutura e na segurança. Refaz 2018, Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Todos pelo Rio Grande. Bom, se falamos do Grêmio, das propostas, dos jogadores que saem, o Internacional busca um que possa chegar e um atacante que possa trazer soluções para um setor que sofreu nesta temporada, né, com as lesões do Leandro Damião e com as incertezas que o Odair Hellmann tomou ao longo do ano pelos jogadores que tinha. E um dos atletas que o Inter busca é Neilton, atacante do Vitória. E a gente conhece um pouco mais a partir de agora na reportagem do repórter Guilherme Paz. Neilton, atacante do Vitória, que interessa ao Internacional. Surgiu no Santos, teve passagens por Cruzeiro, Botafogo, São Paulo, até chegar no Vitória em 2017. Os bastidores, nossa, aqui é muito bom, mas a gente também tem que saber cobrar na hora que tem que cobrar. Aos 24 anos, Neilton tem um salário elevado para o Vitória, rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, e a equipe baiana quer negociar o atacante. Com interesse no meio-campista Andrigo e Léo Ortiz, que retornaram de empréstimos ao Internacional este mês, as duas diretorias negociam uma troca. O atacante, que tem contrato até maio de 2020 com o Vitória, disputou 56 partidas este ano, marcou 21 gols. Sendo um deles, o que levou à decisão da Copa do Brasil, entre Vitória e Internacional para os pênaltis, que resultou na eliminação colorada da competição. O atacante rápido, que atua pelo lado do campo, mas que pode atuar em várias funções no sistema ofensivo. Neilton é a peça de reposição para o lugar de Rossi na temporada de 2019. Neilton. E aí, Lacerda, é o atacante que o Inter precisa para a próxima temporada? Não é o atacante.
Não é nem um pouco o atacante que o Inter precisa, mas envolvendo... Tu faria esse negócio? Eu faria, vou te dizer por quê. Porque eu conversando com a direção do Internacional no início dessa semana, eu entendi um pouco do negócio. O Inter tem o Andrigo aí. O Inter não quer o Andrigo. A verdade é essa, o Inter quer se desfazer do Andrigo. E o Inter estava negociando com o Ceará, já estava avançada a negociação. E um diretor disse que o Vitória ligou para o Inter e disse, nós temos interesse no Andrigo. E o Inter então disse assim, trocamos Andrigo pelo Neilton. E o Vitória não tinha dado uma resposta ainda. E me parece que a resposta do Vitória é que o Vitória quer mais 2 jogadores pelo Neilton, né? O Léo Ortiz é um e fica um outro que eu ainda não sei o também. Klaus. Seria Léo Ortiz, Klaus e o Andrigo. Mas peraí. Só um pouquinho. Dá jogo. Só um pouquinho. Eu troco. Onde é que eu pego uma caneta e assino? Porque tu não vai fazer dinheiro com o Andrigo, tu não vai fazer dinheiro com o Léo Ortiz. Assim, eu não tô dizendo que eu não gosto dos jogadores. O Klaus eu até sou o que eu mais gosto. Mas o Andrigo tá totalmente desvalorizado no mercado. São 3 rebaixamentos em sequência. Não tem ninguém no mercado querendo. Tem. O Ceará queria, mas... Tem outros times. Mas só se pagar uma Babilônia, né? Porque... Olha, mas o Léo Ortiz... 2 times de Série B também. Ah, bom, então... Assim, o Neilton não é mau jogador. O Neilton é um jogador que só não virou aquilo que todo mundo esperava. E que o próprio esperava quando foi lançado no Santos, que era ser o novo Neymar. Mas a não ser o novo Neymar, isso não é um problema. Claro que não. Nem todo mundo é Neymar, toda hora. Mas eu acho que não e vale o Klaus, a troca assim, pelos 3. Mas e o Klaus, que o Inter já tentou vender umas 15 vezes e ninguém compra também? O salário do Neilton é de 280 mil reais. É fora dos padrões do Vitória, um clube que tem que se refazer. Quanto? 280 mil? Nossa, meu Deus, cara só que a soma dos 3 salários é superior a isso. Mas tá só melhorando. Só tá melhorando também, acho. Mas a questão de Andrigo, Léo Ortiz e Klaus, eles ganham junto. Mas quem é que ganha quem é que ganha e joga o que o Neilton joga por 280 mil, Thiago? Mas o Neilton não joga nada, pelo amor de Deus. Não, joga bola. Mas você tá mandando 3 nabas pra lá, cara. Então manda, joga bola. Torcida colorada, torcida colorada. Mas faz desculpa. Peraí, nós temos 10 conversas aqui. O Neilton não joga nada. Para o lado do campo, você tem atletas da categoria de base, Neto, Richard já atua mais Bruno meio para atuar pelo lado. Bruno José, o Zé também atua pelo menos, pode atuar pelo lado. Tem uma infinidade de jogadores para tu trazer o Neilton pagando 280 mil reais. Pelo amor de Deus, né? É gostar de rasgar o dinheiro. Não vai ficar o Wellington Silva? Mas 3 nabas estão indo embora. Mas manda aí, eles, então não precisa trazer o Neilton. Mas aí então libera. Não precisa trazer o Neilton. Não, mas tu tá ganhando um bônus com o Neilton. Que bônus, meu Deus Deus do do Campeonato Gaúcho aí. Eu vi o bônus que o Cruzeiro teve, eu vi o bônus que o São Paulo teve. O único time que ele jogou, além do Vitória, foi o Botafogo, que ele fez uma temporada razoável. E o São Paulo contratou. Pelo amor de Deus, gente, o Inter precisa de mais. Se o Inter quer alguma coisa maior dentro da Libertadores da América, do Campeonato Brasileiro, desculpa, mas não vai ser com o Neilton que vai conseguir alguma coisa. Mas ele é um jogador para elenco, não para ser titular. Mas aí então, se a gente for pensar que a questão do Neilton é ser jogador de elenco, então o Internacional hoje não está mais precisando do Wellington Silva. Porque se ele faz... Mas o Neilton, na minha visão, o Neilton joga muito mais bola do que o Wellington Silva. É um jogador que tem um histórico de lesão bem menor do que o Wellington Silva. Não tem uma lesão crônica de pubis. O que o Wellington Silva jogou no Internacional nesta temporada? Ele foi bem no Inter. Quando? Os jogos que atuou foi bem. Agora, Todos os jogos que ele entrou. Mas nesse último mês. Porque o Wellington Silva jogava uma partida, parava 4, 5... jogava mais meio jogo, ficava mais um mês parado porque tinha que recuperar, porque estava com a lesão. Se a gente for olhar por esse lado, o Neilton vai apresentar muito mais para o Internacional do que o Wellington Silva apresentou no ano de 2018. Eu vi que ele apresentou com Vitória. Agora, eu não consigo... Vitória, traga um Luan então, gente. Se vocês querem liberar o Andrigo, querem liberar o Léo Ortiz, querem liberar o Klaus, mas aí então que tá na minha leitura. Então faça uma negociação inteligente, contratem o Luan. O Luan é bola. O Mário Lima, narrador, conhecido narrador, disse a mesma coisa que o Thiago. Mas aí na minha leitura, por exemplo, assim, tu liberar o Andrigo, tá ok, o Vitória quer o Andrigo queria ir pro Ceará, tá com o 3º rebaixamento em sequência. Beleza. Mas tu vai fazer o que com o Andrigo? Não, liberar o Andrigo, ok, mas
Tá, mas não libera o Vitória. Mas o Léo Ortiz nessa negociação, o Léo Ortiz, pelo que eu sabia, já estava quase fechado com o Red Bull Brasil e do meio do nada tá indo pro... Sim, por causa do Antônio Carlos Zago, queria ele no Red Bull Brasil. Né? Mas e será que ele não podia ser aproveitado no Internacional, não como zagueiro? Mas não vai ser aproveitado. Ó, o Thiago Rocha tá... O quê? Querendo enlouquecer, Não, essa eu tô cara do céu! Mas só um pouquinho. Manda o Andrigo pro Vitória, manda pro Red Bull Brasil, manda pro Guarani de Bagé, manda pra qualquer time, gente. Ai, que abalo. Léo Ortiz. Léo Ortiz, também, o Andrigo, Léo Ortiz, tudo na mesa. Pois é, viu Tá, só? mas só um pouquinho. Pera aí, vocês querem me enlouquecer agora. Não, mas assim, ó. Querem liberar os rapazes. Mas pra aí reduzir não folha? o negócio com o Neilton. Seria só numa leitura de reduzir folha salarial. Eu sou totalmente a favor de liberar o Léo Ortiz, a liberar o Andrigo. O Klaus eu acho que é bom para grupo, mas se quer liberar, libera também o Klaus. Mas não precisa trazer o Neilton. Então desincha a folha e invista em jogadores que vão resolver. E o tem Neilton jogador na não base. vai resolver. É esse o meu problema. Não é o problema com o Neilton especialmente. É que o Internacional vai se liberar de salários para trazer um jogador que não vai resolver. Tá, o mas Neilton Rossi não ou resolve. Neilton? Nenhum dos dois! Tá, mas é que tu tem que repor. Mas Diogo, tu junta tem peças esse na base, dinheiro. Diogo, Se tu tu tem peças na olha só, base. se tu Mas aí será que a gente não vai... Será que a gente não vai pular etapa? Todos Porque os olha o nomes que que o Thiago aconteceu. falou, Mas lembra o que aconteceu com o Internacional em 2016? E aí eu vou lembrar, o próprio Andrigo, o próprio Léo Ortiz, o próprio Ferrarez, o Valdívia. Mas não dá Quantos pra, jogadores não dá da pra base comparar, foram queimados não dá em pra 2016? comparar a confusão de 2016 com 2018, com 2019. Mas é que ninguém sabia que ia ser uma confusão em 2016. Não, Aí a gente já tinha o início da confusão, né, Diogo? A gente já sabia. Olha, se a gente pegar o início da temporada 2015, por exemplo, Pois o é. Internacional O gastou Sacha, 15 o Sacha milhões de jogando reais bem. naquele ano Sim, pra gastar e depois montou primeiro, um time. Ali tinha um treinador e outra. Ali tinha O uma problema é que deixaram o Argel fazer um time. E ali tinha uma base e ali tinha jogadores. O time do Internacional de 2015 era um bom time. Tudo bem, concordo contigo. Era um bom time. Concordo. Não dá pra comparar com 2016. Mas ele andou pra 2016, né, aquele time. Mudou muita coisa. O elenco era o Pra mesmo. pior. Mudou pra pra pior. Isso. 2018 o Inter tá mudando pra pior? Não. Pra 2019? Por isso que eu acho, qual é a Ainda diferença? não se sabe, né? Que é a diferença? Olha só, o Rossi é um jogador que não era do Internacional. Ele estava aqui. O que o Rossi, com todo o respeito ao senhor Rossi Clay, que esteve em Porto Alegre, E que te bloqueou no... o que ele fez em Porto Alegre que mostra que o Internacional deveria fazer a força que fez, porque tentou Pra renovar o contrato do Mas Rossi. nada mostra. Tudo bem, Mas nada tu não mostra precisa de um também o jogador da função do Rossi. Mas, Diogo, se é pra tu contratar um jogador ciscadorzinho, que nem o Rossi, que nem o Neilton, então põe o ciscadorzinho da base, que tu vai gastar bem Mas menos. é que não tem, Thiago. Como não tem? Mas aí- Não quer apostar. Daí é diferente. Mas me na diz base um tem. que vai dar certo, que tu acha assim, que tu vê. Posso a minha Diogo, opinião? Posso a minha põe o opinião? Neto, Diogo, Assistir põe o Bruno pessoalmente. José, mas primeiro testa esses jogadores, não precisa sair contratando. Bruno pra José, quê? tu vai te queimar com ele. Pra Larga quê? ele de mão. Pra quê? Pô, não tem Bruno problema. José não vai mas estourar. Pra quê tu vai Vai, gastar vai. 200? Ah, duvido. Pra Tá jogando bem, que hoje vai você... mostrar resultado. Pra É mesmo, que tu acha? você vai gastar 280 mil reais com o Neilton, gente? O que o Neilton foi de solução pro Vitória, por exemplo? O Neilton, pelo menos, foi o melhor jogador do Vitória nessa temporada, pelo menos isso. Mas o que tu não quer entender? Mas Que é o que negócio foi de o artilheiro, ocasião, mas é que cara. se a gente- Mas não Negócio traz de o ocasião, Neilton, tu tem que Lacerda. entender que é negócio de ocasião. Mas, Lacerda, Não é pra salvar o Inter, mas é de eu ocasião. não tô questionando você liberar o Eu Andrigo. tô ficando nervoso já que Eu não tô questionando você liberar o Andrigo, o Léo Ortiz e até nem o Klaus. Mesmo achando o Klaus que pra grupo serve. O que eu tô questionando Mas é não você jogava, trazer o no Neilton. grupo. Nunca. Pra você Sim, no mas grupo. ele é um jogador que vai atuar pelo Campeonato Gaúcho. Quem? Cuesta e Moledo vão ser titular do Campeonato Brasileiro, Libertadores, deixa o Klaus jogar Mas vão ter que bastante. jogar uma hora no Campeonato Gaúcho pra pegar um pouco de Aliás, ritmo que também, né? absurdo, né? Tá com o Eduardo, tá com o Thales aí, vai Que é botar outro, o Klaus. que é outro Isso um jogador que crime eu também pro não sei futebol porque que o brasileiro. Internacional Isso é um tá crime. fazendo força pra liberar o Eduardo. Não vai ficar com o Eduardo. Mas o O Internacional Eduardo não. já... O Inter O tá fazendo Internacional força para anunciou. liberar todos os Isso, jogadores exato. que estão voltando Exato. de empréstimo. O O Internacional não vai primeiro, que o, aproveitar Inter nenhum fez, deles. o primeiro que o Internacional fez assim, ó, pra liberar, foi o Ferrarez. O Ferrarez tem uma história negativa, né? Porque o Inter estava sendo rebaixado. E eu não sou um dos que condena ele por isso, tá? Não, claro. Eu acho que ele era jovem demais. Na questão do gol contra, foi na questão do gol contra o Fluminense. Foi extremamente mal orientado, fez um gol que não ajudava em nada o Internacional e era uma comemoração que ele tinha para ele na época, né? Para quem não lembra, ele imitou a Pantera, né? Se colocou no chão ali, engateou lá
nas Laranjeiras, mas... Não, lá no Estádio do América. Isso, no estádio do Rio, lá do Estádio do América. Mas é assim, ó, um jogador extremamente mal orientado, na época, que saiu de Porto Alegre, saiu de uma barbada, porque o Internacional é uma barbada no futebol brasileiro. Sim. Os clubes grandes, é uma barbada tu ser profissional. Quero ver tu ser profissional no Goiás, no Vitória, no Figueirense, né? Como o Gustavo Ferrares foi. E destaque no Figueirense. Aí ele volta e a primeira coisa antes de tu avaliar uma possibilidade de permanência é negociar com o Botafogo. Mas não fechou ainda. E daí eu pergunto, o Ferrares é muito pior que o Neilton. Mas o Inter não está fazendo nenhuma força para ficar com o Ferrares também, né? Então, mas aí eu vou fazer a pergunta. O que o Ferrares tem a apresentar menos do que, por exemplo, Gabriel Dias? Não, menos não. Mas depois são diferentes. Eu vou na linha. O Gustavo Ferrares é muito pior que o Neilton? É muito pior que o Neilton? Não, muito pior não. Não! Mas tira o Neilton da tua cabeça, o Neilton não tem nada a ver. Mas o Neilton tá vindo. Mas não, tá. Tem sim. Mas não tem nada a ver. Tem sim, porque o Gustavo Ferreira é um jogador que já é do Internacional, o Inter tá pagando querendo ou não. Exato. O Neilton vai ser uma outra conta que o Internacional vai fazer, mais 280 mil no caixa. Pra que gastar com isso? Na ideia de diminuir a questão de folha salarial, que é onde o ponto que o Lacerda bate, de liberar o Andrigo, de liberar o Léo Ortiz, de liberar Klaus, se somar o salário deles e sair no 0-0 pelo menos com o salário do Neilton... O Andrigo ganhou 80. Os outros eu não sei. Ah, não, mas aí soma 50, não soma 100 com cada um. Não, se o Andrigo recebe 80 mil reais... Tu chega a 220, 200, mas não chega a 280. Tá, mas então tu vai seguir inflacionando a folha salarial do Internacional. Porque daí 3 por 1 pelo preço, aí é caro. Aí sai caro. Se tu somasse o salário... Eu acredito que o Léo Ortiz não ganha mais que o Andrigo. Eu acredito. Não ganha. Até porque o Léo Ortiz é um jogador que tem mais destaque. Perdão, o Andrigo é um jogador que tinha mais destaque na época no Internacional do que o próprio Léo Ortiz. Quase foi pro Barcelona o Andrigo, tu acredita? Não? E o Barcelona e o Manchester United quiseram ele, né? Mas eu vou te dizer, eu não vejo tão mal futebol assim na questão do Andrigo. Então leva pro teu time. Olha aqui, ó. Eu queria. Eu tô com a velha lá na Baixada. Não tem mais clima. O Andrigo esse Mas o Brasil até ele precisaria de um jogador como o Andrigo, né? Mas com certeza. Ele fechava com o Andrigo jogando no Brasil. E olha que o Lacerda é amigo do Andrigo, mas o Lacerda já sabe que não tem futebol. Não tem amigo. Tem sim, o Andrigo numa entrevista coletiva, só pra ter uma noção. Isso, só pra te ter uma noção. O Lacerda tava lá na coletiva, daí o Lacerda, ô Andrigo, tudo bem? Deu Andrigo. Oi, Lacerda. Deu uma Só sobre o Gustavo Ferrares, eu acho uma injustiça terrível que fizeram com o Gustavo Ferrares. Concordo. Aquele jogo foi o único que quis. Estava lá, né, Lacerda? Mas aí não vamos lembrar. O único que quis, o único que chutou, o único que fez gol, o único que fez algo. E a torcida crucifica ele por uma comemoração. E o senhor Alex Rafael... Que vai estar Posso só voltar no número aqui do Neilton? Permite. E só sobre o Alex Rafael, Neilton é um mau jogador, correto? Para Thiago Rocha. Fez 21 gols. Leandro Damião fez 10 a menos. No ano? Mas tu não quer comparar o baiano com o campeonato nacional. Mas é que a gente Quantos gols fez no brasileiro? 7. Damião fez quantos? Mas não é centroavante, né? Sim, mas quantos de pênalti? A matéria só foi só mostrou gol de pênalti. Não vale de pênalti? Mas só mostrou gol de pênalti. A matéria só mostrou gol de pênalti. Se a gente for pensar assim, o Damião perdeu o pênalti. Assim, o Henrique Dourado é uma naba. Oi? Se a gente for pensar assim, o Henrique Dourado é uma naba. Bom, pra mim é goleador de pênalti. Pergunta pro investimento que o Flamengo fez. Não, pra mim é goleador de pênalti. Eu vou concordar contigo. O Thiago Rocha teve Mas... Dormisse bem, tá matando. Ótimamente. E aí tu pergunta, tu queria saber se fazer era eu. Não, eu acho que uma coisa é certa. Toda essa questão que envolve a possibilidade do Andrigo sair, do Neilton vir para Porto Alegre, não é simples, né? Não é nem um pouco simples, porque mostra-se claramente para mim, pelo menos aqui no debate que a gente está fazendo, que não é uma questão de concordância geral. Então, não é uma coisa simples. Diferente do Banrisul Digital, que é um aplicativo simples e que vai simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc e voltamos para dar um ponto final ao Virando o Jogo desta quinta-feira.
Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Tá aí, né? O Virando o Jogo de volta. A gente tá lendo muitas notícias aqui enquanto o programa tá no intervalo. Desculpa a você de casa que a gente não sai do celular, mas é que o Twitter tá bombando, o WhatsApp. Bom, vamos aos poucos. Primeiro com a notícia que o Thiago Rocha tá lendo aqui, que me passou durante o intervalo. A informação é do nosso colega... O Alexandre Pretzel. Grande Xandão. Grande Xandão, grande figura. Trabalha lá no Esporte Interativo. E ele traz o destaque que o Grêmio avalia a contratação e a investida em Rodrigo Caio. Jogador que está escanteado no São Paulo. Até a última entrevista que concedeu ao colega André Reine, também do mesmo canal, né, do Esporte Interativo, demonstrou um profundo desgaste com o São Paulo, né? E o Grêmio... estuda a possibilidade de uma investida. E até nas palavras aqui com uma pessoa ligada ao tricolor gaúcho, né, o Alexandre Pretzel traz o seguinte destaque: Rodrigo Caio, temos interesse, estamos avaliando a possibilidade de negociação sobre o jogador que defende as cores do São Paulo. Olha, assim, eu sou suspeito para grande falar. contratação, muito melhor que Paulo Miranda e Bresser juntos. Concordo. É o que eu um atleta de seleção brasileira. É o que eu acho. Mas usaria ele como volante. Eu usaria como volante também. Usaria ele no time. Mas o... é que tu tem a possibilidade. Aí daqui a pouco, se tu tem uma falta de um Jeromel ou de um Kahneman, tu pode improvisar o Rodrigo. Improvisar entre aspas. Quantas vezes o Rodrigo Caio na zaga? Quantas vezes na temporada o Tite, o treinador da seleção, chamava o Rodrigo Caio e não chamava o Jeromel? Quantas vezes? Verdade. É porque é um jogador que joga tanto como zagueiro. E aquilo que a gente falou... De volante. E aquilo que a gente falou antes, né? O Grêmio perde um jogador como o Ramiro, que é polivalente, que joga em várias funções. Claro, são funções completamente distintas do campo, né? A que o Rodrigo Caio joga e a que o Ramiro joga. Mas eles podem atuar como volante. Mas ele é polivalente. E o Grêmio precisaria de um outro polivalente. E a gente precisa fazer uma outra leitura. O Grêmio, ele tem hoje para a função de primeiro volante, que é aquele cão de guarda, só o Michel. Exato. O Grêmio não tem mais ninguém para aquela função ali. E o Santos acaba de confirmar, tá? É oficial, Santos e Jorge Sampaoli tem um aceite assinado para que a gente treine a equipe da Baixada Santista em 2019. Thiago Rocha, primeiro seria clube, a né? maior contratação do futebol brasileiro da temporada? Eu não sei, porque o Palmeiras se ventila a contratação do Ricardo Goulart, né? Que dentro de campo... Aliás, o Palmeiras vai jogar com um ou dois times da Série A do Ou três, né? Não, parece que é 2 ali, 2 no Paulista. É Palmeiras A, Palmeiras B? E tá chegando o terceiro aí. Quantos times Mas o e vão Palmeiras vai tem? rebaixar? Como diz um vai amigo rebaixar meu, mais se o alguém? Palmeiras jogasse com 2 times no Paulistão, seria campeão e vice-campeão. Não duvido. O Palmeiras que ontem teve mais um jogador seu campeão, o Rafael Veiga. Mais um jogador campeão, mais um jogador de destaque. Estou falando do Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana ontem. Mais um brasileiro a entrar no rol dos times que conquistaram competições sul-americanas, né? E o Atlético Paranaense sofreu, né? Mas conseguiu chegar ao título tão sonhado aí com o técnico Thiago Nunes, Tava na história, de 37 anos, né? 2 pênaltis perdidos. Esse Júnior foi de uma incompetência terrível. O Júnior de Barranquilla na temporada, tá? Teve 9 pênaltis em torneios internacionais em tempo normal, errou 8. Ah, não acredito. De 9, errou 8. Só acertou um. Parece. Tem que contratar o Neilton. Tem que contratar o Neilton. Exatamente, tá aí, ó. Contratar o Neilton. Pô, eu torci contra o Atlético, cara. Por que torceu contra? Time chato pra caramba. Tu não gosta do Atlético Paranaense? Não gosto. Sério. Eu vi no Aí Atlético depois que botou Paranaense o H o lá- melhor centroavante do futebol brasileiro. Bom, isso eu Pablo. concordo. Mesmo com lesão na panturrilha, tudo, é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Vários times do Brasil querem ele, mas com 8 milhões de euros, eu acho 35 milhões de reais. Mas vale. Vale Vale. muito Investimento mais. vale, investimento. Para o Só Grêmio, tem um vale detalhe. muito mais pagar no Pablo do que no Thiago Neves. Mas aí que tá, eu queria que alguém citasse isso, porque Obrigado. ontem Obrigado. eu vi um torcedor do Grêmio que fez um comparativo que me fez pensar. Eu sou um cara que gosta de pensar. Pablo, tá? E ele fez um comparativo com um jogador que eu defendo muito em Porto Alegre e que eu sei que eu sou quase, às vezes, uma avó sozinho, que é o André. Opa. Tá? O André, na carreira, em 6 anos,
né, de carreira, assim, nos últimos 6 anos, perdão, ele fez 130 gols no cômputo geral. O Pablo, cantado em verso e prosa, fez 64. E no ano passado, apenas míseros 3 gols na temporada no Atlético Paranaense. Quem vive de história é museu, né? Mas, é atualidade. Mas tem que fazer uma análise, né? Será que não estava de aniversário o Pablo? Ah, eu prefiro acreditar que o André estava de aniversário. Eu acho que o Pablo tem... É que 130 é um número total, né? Mas é que se a gente não, for mas pensar mesmo também assim, eu acho que o Pablo é bem superior, bem superior. O Pablo foi muito bem esse ano, tá? Eu não estou criticando, acho que ele foi muito bem esse ano. Jogador que já passou pelo Real Madrid B. É a instantaneidade que a gente tem, né? Mas é o instantâneo. Quem pagar 8 milhões paga pelo Pablo 2018. Porque a trajetória e carreira do Pablo no futebol, ela não é tão grande. Tá, mas a seta do Pablo tá para cima. A do André já tá para baixo. Mas aí tu tem que pensar também o histórico, as boas apresentações que o próprio André fez. O André teve uma apresentação no Santos 2010. Sim. O André tem uma passagem de razoável para boa no Galo. E o André estava com a seta para cima no ano passado. O André tem no ano passado 27 gols pelo Sport Recife. Tá, mas pelo esporte, né, gente? Mas é isso mesmo que eu tô falando. Mas acabaram de usar o argumento que tem trazendo ele porque tem 21 gols no Vitória. É totalmente diferente. Como não? Como é totalmente diferente? Thiago Rocha, acorda pra vida. Encontrei um convidado no programa que tira o Thiago Rocha do Como sério. É totalmente diferente? Utilizar o argumento, tem que trazer o Neilton porque vai fazer 21 gols. Daí o André faz 27 gols, não serve, não é bom. Tu tá dando 3 buchas pro Neilton, que não é meia bucha, cara. Não, tu vai gastar mais trazendo o Neilton, que é um foguete molhado, como diz o Alex Bagé. Então tu quer, tu leva o Rodrigo pro teu time. Não, eu não quero. Mas faz um pacotão, anuncia um pacotão. Precisa trazer o Neilton pra liberar os 3? Mas é um plus a mais. Que plus o quê? Que plus a mais? Sobre o Inter ainda, né? Meu Deus. Hoje tá um dia bem movimentado, né? Sobre o Inter ainda, o Vessone, eu estou em contato com ele aqui desde de manhã, a gente está conversando sobre algumas outras coisas, e ele me manda uma notícia que ele acaba de dar no seu portal, né, no portal Meu Timão, né, onde ele cobre o Corinthians, que o Internacional e o Corinthians estão chegando a um acordo para o retorno de Wendel ao Corinthians. Ah, que bela cor. Aos 30 anos, né, o jogador, né, está voltando para o Corinthians, ao que tudo indica, mas assim, né? Olha, a dupla Grenal começa a me surpreender. Estão só liberando? Só sai. Vai faltar gente. Vai faltar gente daqui a pouco? Não, mas vai vir alguém. O Wendel nessa troca vai vir alguém. O Wendel mas nessa troca do Wendel eu tenho uma outra leitura. Porque olha só, o Iago já não era incontestável, né? Mas aí daqui a pouco o Internacional está pensando em passar o Zeca para atuar pelo lado esquerdo, que foi onde ele teve uma melhor atuação, que era no Santos. Olha isso, eu tenho minhas dúvidas. O Odair nega com todas as forças que o Zeca vai ser lateral esquerdo. E eu afirmo com todas as minhas forças, o Internacional quer o Zeca de lateral esquerdo. Lógico que quer. E outra, né, o Odair, já nas entrevistas pós-final de Campeonato Brasileiro, continuou com esse mesmo pensamento. Exato. O Zeca será lateral direito do Internacional. Não é que ele falou isso no começo da temporada e depois se esvaiu. Não. Terminou a temporada 2018, o Internacional terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. O Odair ficou com o mesmo pensamento. O Zeca será lateral direito no Internacional. Mas aí, bom, se ele tem esse pensamento, que é o treinador, quem vai ser eu vou falar que vai botar na esquerda. Mas a questão da preocupação, né, do Diogo, acho que a torcida do Grêmio, a torcida do Internacional também estão preocupados, porque vem outros times contratando, o Grêmio e o Inter parado só liberando, mas tem que vir em nome de peso. O Grêmio, se trazer Thiago Neves, não é só isso. Tem que trazer mais uns 3, 4 para elenco de Libertadores. Mas isso o Internacional precisa de uns 6 atletas para elenco. Isso foi uma fala do próprio presidente Romildo, de que o Grêmio buscaria 5 contratações para qualificar ainda mais o elenco em relação a esse ano de 2018 para 2019. Se chegar o Thiago Neves, ok. Dentro da fala do presidente Romildo vão faltar 4 jogadores. Independente de preço.
Independente de valores, vão faltar 4 peças. O Wendel por Romero vale? Pô, vale. Nossa, o Wendel por Não precisa Romero, trazer Léo o Ortiz, Newton, né? Rodrigo. Então tá. Não, mas aí então vai. Então troféu jumento pro Corinthians fechar esse negócio. Né? Tu acha? Como disse Não, o mas Giovanni, daí- disse o Giovanni aqui na bancada. Mas é que o Romero tá desvalorizado no Corinthians. Não, desvalorizado não, é circunstância de mercado. Mas é que eles não renovam o contrato. O Romero, o contrato termina agora na metade de 2019, em junho. O Corinthians tá vendo que vai perder de graça e vai querer fazer alguma coisa. É contraditório com algumas coisas. Por Aí quê? vale trocar. Sim, porque tá perdendo o jogador. O Romero tá terminando o contrato A agora partir do dia 14 vai de ser janeiro, graça. mas a partir do dia 14 de nervoso. janeiro, o Romero tá liberado para assinar o pré-contrato. Falta Não pouco. sei se ele vem antes, agora em janeiro, ou se ele pode vir Não, só se na metade se do o ano. Wendel for pro Corinthians, o Romero vem antes. Em janeiro já tá apresentado. Pode ser uma maneira de barganhar com o Corinthians, né? Sim. Barganha com o Corinthians. Ó, a gente vai fazer um pré-contrato aqui com o Romero, viu, Corinthians? Ele quer, tem interesse. E assim, vocês têm interesse no Wendel? Então tá, a gente vai dar uma liberada, a gente vai E tu fazer... libera o Romero a gente vai antes. fazer, né, uma vista grossa aqui do negócio, pra nós vai ser interessante. Fim de papo, pode O ser uma Romero boa... cai como uma luva. Né? Como uma luva. Cai como uma luva. Romero é um jogador extremamente... Olha... É um assim, jogador versátil. mas também. ele é muito... É a cara do futebol gaúcho. Ele é desvalorizado no Brasil. Thiago Rocha, sendo ele é um cara, um baita conhecedor. jogador. Eu acho Então é um ele um conhecedor. bom jogador. O Internacional tem reposição na categoria de base para função? Agora, para subir e entrar no Para time. do Romero... Romero ou a base? Não, Romero, tem, Neilton... Romero é um jogador que, além de ter um número de gols expressivo, até com a camisa do Corinthians não sendo um centroavante, ele é um atleta de uma inteligência tática impressionante. É, Bem o que faz, amor... bem que faz 27 jogos que, É. que o Romero não marca. Né? Mas aqui também não precisa fazer gol, Mas né? tudo bem, Centroavante, Sim, né? mas quem é Mas que marcava quando, no Corinthians mas também, quando né? foi Ninguém. centroavante, se Viveu a melhor destacou. fase. Viveu a melhor Sim, fase sim. da carreira dele. Bom, amigos, virando o jogo desta quinta-feira, vai chegando ao seu final. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Diga, Guilherme Passo. Para você que está em casa, sem fazer faça o nada, seu convite. de férias. Não, meu convite é para amanhã, que amanhã eu venho aqui, que eu vou assinar contrato permanente. Mas hoje, às 3h30 da tarde, tem Palmeiras Internacional Verdade. e Palmeiras, pela Copa Sub-20. Time do Inter na semifinal, buscando uma final de campeonato, no campo da PUC. Vai lá, dá um alô pra gurizada. Um dos jogos mais difíceis da competição, provavelmente, esse enfrentamento contra E o Palmeiras. contestando meu amigo ponta direita, eu aqui na ponta esquerda, Brenner será o craque do jogo e vai levar o time pra final do campeonato. Ele gosta do Brenner. Eu gosto do Brenner, cara, tem que subir. Só não é o pior que o Thiago Rocha, que o pessoal acha que ele escreve e ele fica desenhando. Que Bom, amigos, um grande abraço. Projeto criativo, gente. Um grande abraço para todos. Fiquem na agradável companhia da Ali Klein. E no Virou Moda, a gente volta amanhã para fechar a semana com Virando o Jogo. Tchau! Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.